Opa! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriCast, o podcast do agronegócio. Lembrando que o AgriCast é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Melo Advogados e Valongo Escritório Rural. E hoje o tema é muito interessante, nós temos aqui convidados muito especiais. E eu já antecipo aqui que é uma grande responsabilidade minha. Não sou um comunicador, sou professor, advogado e tenho aqui um convidado muito especial que é o Leonardo Freitas. Leonardo, seja muito bem-vindo. Leonardo, conta um pouquinho para a gente aí da sua experiência, da sua atuação no agro, para os ouvintes te conhecer. Bom, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui numa mesa tão pesada, né, de grandes autoridades aqui, cada um no seu segmento, mas eu fico feliz. E diante de todas as suas atribuições, tudo isso que você faz é comunicação, né? É verdade. É comunicar. Bom, a minha história vinculada à comunicação e ao agronegócio é muito interessante. Eu sou de Jataí, mas eu moro aqui em Rio Verde há 15 anos. Você é natural de Jataí? Sou de Jataí e moro aqui há 15 anos. E vim aqui para a cidade a convite do Canal Rural, na época. Então, para ser o que a gente chama de cabeça de rede, que é quando você tem um profissional, um jornalista, um repórter, que é o único habilitado para entrar em rede nacional naquele veículo de comunicação. Então, eu estava em Jataí, o telefone tocou e o convite era para vir para Rio Verde ser cabeça de rede do Canal Rural. E nunca mais saí, continuo por aqui. Graças a Deus estabeleci todas as minhas raízes, constituí família. E sou muito feliz em Rio Verde. Eu já recebi convites de outras emissoras para ir embora daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, e não pretendo sair, quero continuar aqui. Penso que Rio Verde é o melhor lugar para se estar. Capital do agronegócio. Muito bacana, Leonardo. Lembrando que o Leonardo ele tem um programa aí, o Bom Dia Produtores, na 96 FM, aqui na cidade de Rio Verde. Nós estamos falando... considerada, né, a capital do agronegócio, uma cidade muito pujante. E nós temos o tema que nós vamos enfrentar hoje, né, são as visões e perspectivas do agro em 2024. E nós sentimos muito honrado com a presença do Enio Jaime Fernandes. Enio, seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história. Você é natural de Rio Verde. Qual que é a sua atuação? Para os nossos ouvintes te conhecer e saber a relevância dessa pessoa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no AgriCast Agro, é uma honra estar aqui, né? Eu sou rioverdense, nasci aqui, sou engenheiro agrônomo, formei na UniRV há muito tempo atrás. Aí eu trabalhei com pesquisa de herbicida, depois eu fui para a venda de herbicida, aí depois fazer barter, fazer operações de troca fertilizante soja, comprando soja, e sou produtor rural, participo de inúmeras entidades classistas, dou aula na FGV, na área de macroeconomia, e tem uma empresa chamada Terra Agronegócio, que é a nossa empresa que faz gestão de risco, né? A gente tenta fazer gestão de risco em soja e milho. Tem a Zaffer é uma empresa de produção de grãos e apaixonado pelo agro. E você faz isso sozinho? Tem um time do lado. E é interessante que o Enio também, você tem um projeto de palestras, né? Tem, sim. Na gestão de risco, né? As empresas as multinacionais nos contratam para andar o Brasil inteiro para fazer apresentações para os produtores, para tentar alertar os produtores das sinalizações do mercado, como ele pode proteger sua margem, né? Aqui ninguém adivinha futuro, né? Não tem bola de cristal, você faz gestão. E aí você tenta proteger o patrimônio. A depender da situação de cada produtor, você é mais audaz nas margens deles ou mais conservador na margem dele, né? Você administra isso. E das oportunidades que as empresas nos dão é de você fazer esse ciclo de palestra ao redor do Brasil, na tentativa de alertar o produtor para ser mais cuidadoso com a sua margem. Muito bem. E também nós temos aqui um convidado especial, já esteve aqui conosco antes, que é o Leandro Amaral. Ele é consultor da AgriCompany, também é sócio fundador do Amaral e Melos e tem outras variáveis e várias atribuições, né, Leandro? Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história, da sua atuação aí no agro, o pessoal te conhecer.
Obrigado, Thiago. Primeiro, registrar que é uma honra estar fazendo parte dessa mesa aqui, com duas personalidades de peso aqui no agronegócio. Não falo só em Rio Verde, mas Brasil aí, fazem toda a diferença, né, para que esse segmento aí evolua. Mas, enfim, sou advogado há 20 anos, né, atuando desde então dando suporte para produtor rural. Temos um escritório em Jataí, hoje com unidade em Rio Verde, com 19 anos já, e totalmente especializado, voltado para atender o produtor rural e suas demandas. E no meio do caminho aí a gente acabou também entendendo que para ajudar mais ainda o produtor, criamos a empresa AgriCompany, que é uma empresa com um time multidisciplinar de contabilistas, economistas, advogados, gestores financeiros, para poder ajudar, né, o produtor e a sua família a desenvolver, se tornar mais eficiente dentro do mercado que cada dia que passa está mais exigente, né? O agro hoje não aceita mais amadores. Esse é um ponto muito importante. E é isso. A gente tenta contribuir com esse segmento aí que está levando o Brasil agora para a 9ª posição, né, da maior economia aí do mundo. Muito bem. Lembrando que a Fazenda é uma empresa a céu aberto. Nós estamos vendo aí esse ano, né, as dificuldades que o produtor tem atravessado com essas incertezas, né, efeito climático, câmbio e tudo mais. Ô Enio, fala para a gente um pouquinho assim do histórico das maiores dificuldades que o produtor atravessou esse ano, tem atravessado, e qual que é a sua visão de mercado para 2024? O que o produtor precisa se alertar? Como você bem disse, não tem como prever o futuro, mas através dessas análises de dados, né, qual que é a sua conclusão, assim? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de produtores, né, você tem um universo muito grande. Você tem cana-de-açúcar, café, soja, milho, boi. Você tem um universo muito amplo. A grande maioria... A gente tem que voltar lá atrás, né? As taxas de juros no mundo eram muito baixas. Isso inflaciona os preços das commodities em qualquer lugar do mundo. Então, devido à inflação nas principais economias do mundo, você teve uma alta das taxas de juros. Todas as culturas perderam valor. Soja, milho, boi, café, todas as culturas. Até cana-de-açúcar teve uma retração. E isso impactou diretamente os produtores. A renda dele, o faturamento dele caiu, a margem do lucro foi comprometida demais. Algumas atividades com margem de lucro extremamente negativas. A pecuária de corte foi uma, a pecuária de cria, a pecuária leiteira. Então, isso destruiu o fluxo de caixa desses produtores. Pois bem, agora a gente começou o ano, o produtor tem fidúcia, tem fé, ele sempre acredita, né? Investiu e a mãe natureza está dando um puxão de orelha em todos nós, produtores, né? E aí, geralmente, quando você tem clima ruim, os preços deveriam explodir. E não está acontecendo isso. Por quê? Porque no caso da pecuária, você está tendo uma constante abate de fêmeas, né? Então eu super oferto o mercado. Segunda coisa, nós estamos tendo uma contração da renda do brasileiro, né? O brasileiro tem pouco poder de compra. Isso afeta. Se o mundo subiu as taxas de juros lá fora, a economia do mundo está tentando diminuir o poder de compra da população mundial também. Então eu tenho oferta acima da demanda ou demanda comprimida. Isso está contraindo os resultados dos produtores que vão colher mal. Então, o ano de 2024, já passando, eu fiz esse brief para a gente chegar a tentar entender o que vai acontecer em 2024. O ano de 2024 vai ser um ano desafiador, porque a produtividade desses produtores vão ser menores. Laranja está perdendo florada e o frutinho. Café, a mesma coisa. Pecuária leiteira, crise atrás de crise por falta de renda e importação de produtos. A pecuária bovina, na tentativa de sobrevivência, ele está matando muitos animais, a oferta é ampla, isso contrai os preços e superoferta produto. Soja e milho, nós vimos uma derrocada muito forte de preço. Então, 2024 vai ser desafiador. O que eu entendo que vai acontecer é que tudo na vida tem os seus check and balance, né? Peso contra peso, no final do dia, peso contra peso. Essa contração
vai comprimir muito a produção do ano que vem ou então o uso de tecnologia no ano que vem. Então, depois nós vamos ter um ciclo de volta. Até porque as taxas de juros no mundo inteiro sinalizam que vão cair em 2024. No Brasil já começou. Como nós fomos o primeiro a subir, nós estamos sendo um dos primeiros a baixar essa taxa de juros. Isso é um ponto. E as grandes economias do mundo, Europa e Estados Unidos, também estão sinalizando que devem baixar juros em 2024. Quando é o momento que vai iniciar, ainda não sabemos, mas as sinalizações vão baixar juros. E a principal economia, a segunda principal economia do mundo, a principal demandadora de produtos, que é a China, está com uma crise imobiliária e o governo chinês está sinalizando investimentos para aumentar a demanda. Então, parece que... Comida, né? Comida. Parece que em 2024 nós vamos ter que começar a consertar, a arrumar essa estrada que está muito esburacada agora. Muito bem. Viu, pessoal? Olha a grandeza e o conhecimento do Enio. Leandro, numa perspectiva jurídica, quais são os desafios aqui que o produtor passou em 2023? O que você está prevendo para 2024? Quais são esses desafios? E o que o produtor pode fazer aí para amenizar, né, esses riscos? O produtor aqui, no caso, esse ano de 2023, já, né, quando eleito Lula para a presidência, ele já ficou preocupado. E não foi à toa. No início de janeiro desse ano, de 2023, eu cheguei até a escrever um artigo que foi publicado em alguns veículos aí do agronegócio, destacando o que o produtor rural ele deveria se atentar durante o ano de 2023. E eu me lembro aqui que foram 3 pontos, né? Primeiro, insegurança jurídica no campo, invasões, né, pelos movimentos sociais. Os comunicados, né? A insegurança jurídica no que diz respeito ao direito de propriedade, porque nós sabíamos já que esse ano seriam definidos pontos importantes, relevantes, que refletiriam diretamente na propriedade rural dos produtores. E também levantei a questão da parte ambiental, que seria muito pelo viés ideológico do governo que assumiu, né? Mudaria completamente o rumo do que estava vindo e acontecendo com o governo Bolsonaro. E também sobre a questão do crédito rural, que o produtor tinha que ficar muito atento, porque o governo não tinha dinheiro, né? E teriam que se organizar para buscar recursos de outra forma, que não o crédito rural. E não sinalizou nada que ia ajudar, né, o produtor. E assim, modéstia à parte, o que foi apontado aconteceu literalmente. Nós tivemos já em fevereiro movimentos de invasões de terras, tem o Carnaval Vermelho, não sei se vão lembrar disso, MST invadindo propriedades produtivas, né? E o governo, num silêncio eloquente, quem deveria, né, proteger ali, levantar ali e trazer a segurança para o proprietário não fez. Logo depois veio o STF, que perdeu uma grande oportunidade de trazer segurança para o cidadão brasileiro com o julgamento do marco temporal, que para mim foi um julgamento completamente ideológico, e explico em vídeos sobre esse pensamento meu e de outros juristas. E só também. Pegando um parêntese aqui, né? Recentemente o presidente ele faz um anúncio do ministro do STF e ele fala, ó, enfim, um comunista aqui, descarado, assim. Então, assim, realmente o STF perdeu essa oportunidade de cumprir com o seu dever, né, que era zelar pela Constituição Federal, e dentro da Constituição é garantido o direito de propriedade. Enfim, teve uma queda de braço aí com o Congresso, né, que aí o Congresso acabou promulgando aí uma lei, aprovando a lei do marco temporal, que traz critérios objetivos, enfim, traz segurança jurídica para a questão. São mais de 300 processos no Brasil que se discute demarcação de terras indígenas. E o que acontece agora, né? O STF também
deu decisões autorizando desapropriação de áreas produtivas. Olha que absurdo, né? Então, o produtor, esse ano, tomou bordoada de tudo quanto é lugar. E o que eu vejo para 2024 ainda é um cenário mais desafiador ainda. E aí eu vou pegar aí as palavras do Enio, porque, além de todos esses problemas com insegurança no campo, né, o produtor ainda vai contar com a mãe natureza castigando. Nós temos aí notícias já que Mato Grosso vai ser uma das quebras de safra maiores da história. Goiás, eu acho que as regiões aqui também, já temos notícias de produtores que tiveram que replantar, e estão agora na decisão, planta de novo, não planta, né? Enfim, o produtor, o ano que vem, ele vai precisar ter muita cautela, muita cabeça fria para poder tomar decisões, porque vai ser um ano turbulento. Tá? Meus amigos, e nada melhor do que manter informado, buscar ajudas, né, de especialistas para melhor tomar as decisões. Sabemos, né, que a atividade é extremamente de risco, então todo cuidado e precaução aí é muito importante. Léo, meu amigo Leonardo, você que está em contato ali direto, né, com o produtor, através dos seus programas, o que você está vendo ali diretamente com eles, as maiores preocupações que eles estão tendo ali? Bom, eu faço o Bom Dia Produtor, né, na Rádio 96, também o Agro Sucesso na Record, e fora o trabalho que a gente desempenha através das redes sociais. E um grande desafio que o produtor tem, e que a gente tem conversado bastante sobre isso, é como comunicar os grandes desafios do agronegócio da porteira para fora, porque da porteira para dentro se faz isso muito bem, né? Mas quando você vai porteira para fora, o produtor não sabe como é que ele comunica, a quem ele recorre. Como que ele vai ser escutado? Quem vai escutar e de que forma a pessoa vai entender também o que ela está escutando, né? Então, o produtor, nesse ano, a gente trabalhou muito isso. Olha, nós precisamos comunicar, nós precisamos contar o que acontece porteira para dentro, para que as pessoas, a comunidade, entendam que de fato é o agronegócio. Porque a gente quer comer, né? Eu quero comer, né? Eu quero vestir, eu quero comprar meu carro, eu quero viajar, enfim. Quando você entra dentro do supermercado, o que tem lá? Só agronegócio. Você olha, isso é muito importante você falar agro. isso, Léo, porque as pessoas têm até desmistificando, né, que parece que o produtor é vilão, mas o produtor, o que ele faz? Sim. É comida, ele está gerando comida. Isso tem que ficar muito claro e chegar para a sociedade, né? Por isso que eu acho que esse trabalho que você faz e que a gente está fazendo com o AgriCast é de extrema relevância para a gente levar a informação. Mas conclui, te interrompi. Em tudo que você vê, tem agronegócio, né? Você está com uma garrafinha de água aqui, isso aqui tem a ver com agronegócio, né? Boa parte do que a gente tem aqui, microfone, espuma, plástico, relógio, computador, tudo envolve agronegócio. Então é isso que eu trabalhei durante 2023 e o produtor começou a entender isso. Porque até então, quando eu discutia isso com alguns produtores, eles diziam assim, a obrigação de comunicar é das entidades que me representam. Eu não tenho que comunicar. Existe o sindicato para isso, a FAEG está aí para isso, a ProSoja está aí para isso. Sim, mas é um conjunto. E agora a gente vê que depois de tanta pancada que o produtor rural tem levado, para 2024 eu percebo isso, essa vontade do produtor rural de realmente estar mais presente na mídia, e não é qualquer mídia que ele também quer estar, ele quer confiar nessa mídia, porque nós sabemos que existem mídias no Brasil que vai lá, grava alguma coisa com o Enio, daqui a pouco, quando vai para o ar, não tem nada a ver do que combinou com ele nos bastidores. Pega só um trecho. Graças a Deus, a internet e os canais independentes, né? Exatamente. Então, eu vejo que para 2024 essa comunicação ela vai avançar, não só no segmento do agro, mas também em canais que não tem nada a ver com agro. Vamos pegar aí um Jornal Nacional da Vida, né? Você vai ser cancelado. A gente precisa comunicar o agro em meios que não são agro, para atingir essa classe que fica lá, como se diz, boiando, né? Tá legal, o leite é fabricado lá no supermercado, né? Eu vou lá e compro. Vem da caixinha. Da caixinha, não é tirado
né, na vaca, numa ordenha. Você viu um meme enfim. que saiu da menina comendo uma pamonha, aí ela pega a casca da pamonha, nossa, mas como isso é bem feito? Ela não sabe. Meio retrô. Meio retrô. Então, o ano que vem é o ano realmente do produtor comunicar melhor, até mesmo porque ele não estava acostumado com isso. Né? Preciso comunicar, mas para que eu preciso comunicar? Não, você precisa para você provocar a mudança que você quer. E isso é de extrema importância, essa narrativa para fora, né? Saber o que dizer, porque até então isso não está acontecendo. Porque fora, a gente, quando sai fora do cenário agro, São Paulo, eu já fiz em Insper lá alguns cursos, a turma enxerga, né, o produtor ali, o agro, como vilão. E não só como vilão, mas também como um segmento muito beneficiado pelo governo. Né? E a verdade não é essa. Né? Tem todos os pormenores aí. E saber como contar essa história é importante. É uma missão de extrema relevância. Até nós temos enxergando também isso, nós temos um projeto piloto, chama Guardiões do Agro, que é buscar nas escolas, na base, que eu entendo que isso é um trabalho de gerações, né, esclarecer de uma forma correta o que é o agronegócio, a missão do produtor, de toda a cadeia do agro ali, né, para que essas pessoas sejam esclarecidas e não se deixem influenciar, principalmente por governos ideológicos. Aqui eu não estou discutindo política, né? Mas o produtor, esse ano ficou muito evidente que ele está sendo vitimizado por ideologia política. Você vê que ontem mesmo foi publicado um parecer da Procuradoria Federal com efeito vinculante para todos, que pessoas autuadas ambientalmente não poderão negociar com o governo. Isso é um absurdo, porque não é. Você pode evitar isso, mas tem que ter toda uma tramitação correta para que isso aconteça. Da forma que foi feita, está ferindo aqui direitos constitucionais. E, de outro lado, você vê um STF sendo completamente enviesado, né? Com julgamentos ideológicos, ao mesmo tempo que está anulando multas bilionárias, né, de empresas que participaram de acordo de leniência, que confessaram crimes de corrupção. JBL. Mantém-se toda uma estrutura para fragilizar o direito de propriedade do produtor. Foram vários julgamentos do STF esse ano, acho que 5 ou 6, que de forma muito sensível, para quem não está atento, passa desapercebido, fragilizou completamente aquele direito de propriedade que a gente entendia que era sagrado. Então, há todo esse núcleo ideológico aí que é obstáculo para tantos outros problemas que o Enio já falou aqui que o produtor vai ter. Você sabe qual que é a importância de comunicar? Uma coisa que eu vou até jogar aqui para o Enio, fazer o papel do co-apresentador aqui. Né? É isso mesmo. Quando você comunica da forma certa, as pessoas passam a descobrir coisas que elas não sabiam do agronegócio, por exemplo. O Enio comenta uma coisa muito interessante, que é você, cidadão comum, que não é produtor rural, quanto você está disposto a investir do seu bolso no meio ambiente? Bom, eu queria só voltar um pouquinho, que eu acho que o que o Leandro falou e o que o Leonardo falou dá um outro podcast. E aí eu quero deixar claro, eu vou fazer algumas críticas aqui, mas eu quero deixar claro. Eu sou diretor da ProSoja, eu sou diretor do Sindicato Rural, eu sou presidente da Associação dos Produtores de Matéria-Prima para a Indústria de Bioenergia e dou consultoria para a CNA.
Então, eu quero criticar essas 4. E sou cooperado da cooperativa. De várias, de crédito, de cooperativa de produção. E eu sou filiado em sindicatos rurais de diferentes cidades. Aonde eu tenho uma pequena propriedade, eu vou lá e filio, para deixar o sistema forte. Então, por isso, eu vou fazer crítica a todas essas entidades, mas eu queria deixar claro que eu estou dentro delas. E se eu estou dentro delas, eu estou me autocriticando porque eu não estou tendo capacidade de mudar elas. Vou te dar um exemplo, tanto que a gente comunica mal. Nós temos essas exposições agropecuárias aqui de Rio Verde, grande, é a segunda maior ordem pública do Estado, mas no agro, essa exposição aqui é a única que ranqueia o gado Nelore mocho no Brasil, em Goiás. E só tem 5 no Brasil que fazem isso. Na área de pecuária, essa exposição é muito forte. Agora, a gente fala do público, fala das atrações, né? Mas a gente não comenta quais são os animais que ganharam os maiores prêmios. A gente não comenta que a gente gerou de emprego, não comenta que gerou de impostos, não comenta que reciclou de embalagem. Economia local. Não comenta que fez para a economia local, não comenta o acordo que a gente tem com a Polícia Civil, Polícia Militar lá, que vários meliantes foram presos ali. E tem um porquê disso, a gente não comenta. E ano a ano aumenta o número de câmeras de monitoramento lá dentro. Aumenta o número. Outro ponto interessantíssimo, olha a Tecnoshow comigo, é uma das maiores feiras do país, uma das maiores do mundo. Aí o nosso presidente, com o qual eu respeito muito, vai lá e fala, nós faturamos X bilhões esse ano no final da feira. Mas não fala quanto gerou de impostos. Por que na próxima Tecnoshow não abre falando assim, senhor governador, na feira passada nós faturamos X bilhões, arrecadamos X milhões de impostos. Esse ano a nossa meta é faturar X, vamos arrecadar X milhões de impostos. Invista bem em infraestrutura, invista em escola e educação, vamos melhorar a qualidade de vida dessa população nossa. Por que a gente não fala que é uma feira internacional, que várias pessoas vêm de fora para cá entender o que está acontecendo aqui em Rio Verde? A gente não fala. O que gera de emprego na área de comunicação. Nós estamos fazendo um podcast aqui, eu tenho uma equipe aqui atrás, uma equipe. Essa equipe está sendo beneficiada do agro. Você tem um advogado fantástico, um comunicador fantástico, você tem uma estrutura pronta. O que o advogado tem a ver com agro? O que o comunicador tem? Então, o erro são das entidades. Quando eu falo entidade, Sindicato Rural, a ProSoja, a minha entidade, a qual eu sou presidente, as cooperativas de crédito, a gente comunica muito mal. Ô Enio, e só pegando um gancho aí, da natureza humana a gente ressaltar só os defeitos, né? Então você vê a comunicação das entidades só falando de defeito, problema, desafio, e na hora que é para falar dos resultados boas, positivos... Né? Uma campanha que eu não gosto, que se a cidade não, se o campo não produz, a cidade morre. Não é isso. Eu preciso da cidade, preciso do sistema financeiro para me aportar capital, preciso de mão de obra que foi treinada e formada nas universidades. Então, eu estou mostrando N exemplos que a gente comunica mal. N. E a gente fala só para nós mesmos. Ia falar agora. E já escutei isso assim, de muitos produtores que já enxergaram isso. Falou assim, a gente fala para a gente mesmo. Os pares. Os pares, e na verdade o Leonardo falou muito bem ali, ó, ele tem que falar da porteira para fora agora, né? Uhum. E eu acho que é uma evolução muito grande já ter consciência não vou falar um erro, né? Mas da abordagem que se vem se tomando. Então, se já tem consciência, já é uma evolução. Próximo passo é realmente ter profissionais gabaritados para poder orientar a melhor forma de comunicar. Só para terminar. Da porteira para fora. E eu não interrompi o Enio. Não interrompeu não. Você contribuiu. É bate-papo. A questão da comunicação do agro é porque ela é sempre muito técnica. Então, o que eu tento fazer há muitos anos é exatamente isso. Falar de uma forma fácil, mais simples, para que a pessoa entenda que, né? Então é assim que funciona. É igual o Enio falar do mercado, simplificando aí, que sabe falar bem demais. Um ponto assim, a gente produz comida. Eu estou mudando isso. Você produz vida. O que o produtor do agro é? Produtor de vida. Ele não produz comida, produz vida. E aí, cara, todo mundo é beneficiado com essa vida. Então, no final do dia você está produzindo alguma coisa, você produz vida. Carne é vida, que vai virar alimento, que vai nutrir sua família. Leite é vida, soja é vida, café é vida. Então, é muito mais rico. Então, quando eu falo assim, eu sou produtor de alimento, a cidade não cresce, eu não crescer, isso fica ruim para o pessoal mais
menos sofisticado de raciocínio. Então nós produzimos vida. No final a gente produz vida. Gostei dessa fala. Sofisticado de raciocínio. Excelente. Então, agora, eu vou falar um ponto aqui que algumas entidades a quais eu participo podem achar ruim. Que o produtor fala assim, quem tem que comunicar para nós é a entidade. E ele está certo. Ele precisa comunicar, sim. Mas a maior responsabilidade são dessas entidades. Uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de produção, um sindicato rural, associação de produtores, a função dela é defender politicamente, economicamente, comunicar com a sociedade, porque senão eu perco o rumo, cada um fala o que quer, pensa o que quer, vê uma pessoa que pensa... Tem uma linha, né? Tem uma linha, você destrói... Fica desalinhado. Você não tem uma narrativa construída e clara. Então, essas entidades têm que fazer isso. Não é só fazer um grande evento, é comunicar bem. Me permita pegar esse ponto aí também, contrapondo com o que o Leandro disse sobre ideologia. A esquerda faz isso muito bem. Eles são alinhados na narrativa. E por isso que eles têm força. A gente tem que acordar e alinhar o nosso discurso e todo mundo falar para a mesma direção. Porque isso tem muito poder, né, Enio? Muito. Vou te dar um exemplo que está acontecendo agora, que é quase um crime de lesa pátria. O Leandro citou aqui vários crimes de lesa pátria. Você está destruindo o poder de propriedade. Quando eu destruo o poder de propriedade, eu não estou destruindo o poder de propriedade rural, não. Exato. É geral e restrito. Se eu posso desapropriar uma entidade produtiva que não cumpre fator social, por que eu não posso desapropriar uma fábrica? Um prédio que não está sendo... A invasão que teve em prédio de São Paulo. Sim. O cara constrói o prédio, está tentando comercializar, invade aquilo. Então, só voltando aqui. Se nós não nos prepararmos melhor, e aí as entidades precisam assumir suas responsabilidades, não comunicar melhor e não se inserir na sociedade menos agressividade. Exato. Se você não fizer isso, você vai ficar cada vez mais isolado. E eu falo demais, eu vou parar por aqui, só fazer um pequeno comentário. Grandes nações do mundo estão sucumbindo com um potencial enorme. Vou citar algumas. O meu bisavô italiano. Estou tirando cidadania italiana. Depois de muito tempo decidi tirar por causa da minha neta que nasceu. Mas vamos lá. O que aconteceu com a Itália nos últimos 30 anos? Uma deterioração de renda absurda. A gente fala muito de Argentina, fala muito de Venezuela, e aí fica pejorativo. Olha o que está acontecendo na Europa. Por que essa globalização está afetando as pessoas? Por que está esse clima de revolta? Porque a Ásia está enriquecendo. O cidadão da Ásia, China, Índia, Taiwan, Indonésia, tudo, Vietnã, crescendo renda. E a Europa está perdendo renda. O francês está perdendo poder de compra. Sim. O francês está perdendo poder de compra. A Grécia está perdendo poder de compra. Ele não consegue ter o padrão de vida que ele tinha antes. Por quê? Porque o asiático trabalha 7 dias por semana, 10 horas por dia. E o francês está querendo discutir 3 dias na semana, trabalhar 4 dias na semana. O cara sai de férias 3 meses no ano. Então, isso está incomodando o mundo. A Europa está sucumbindo. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas você escuta o que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver a Europa daqui 15 anos, 20 anos, como vai ter a Europa? E olha Taiwan, olha a China, olha a Índia, Israel, Vietnã, Singapura, gente. Singapura virou os grandes traders do mundo, eles operam em Chicago, mas suas contas não estão em Nova York, não estão mais na City, Londrina, está tudo em Singapura. Taiwan, por que a China não invadiu Taiwan ainda? Porque se invadir vai ter a Terceira Guerra Mundial mesmo, porque lá produz 80% do chip do mundo. Olha aí. Como é que eu vou mudar essa tecnologia em 2 anos? Eu não mudo. Então, assim, o mundo está transformando. As nações ricas que não estão se adaptando, não estão enxergando isso, estão sucumbindo. E o Leandro falou um negócio claríssimo aqui. Nós, ao dilapidar o direito de propriedade, você dilapida a vontade do investidor investir aqui, crescer aqui, gerar emprego aqui. Nós estamos construindo um caminho que pode dar em fracasso. E assim, só para complementar o que o Enio está falando, o cidadão brasileiro, perder a confiança na instituição, né,
é muito perigoso, né? perigoso, porque isso pode criar uma guerra civil. Isso, assim, a gente está conjecturando aqui, é difícil de acontecer? Eu acho que não, porque o cara vai apanhando, vai desacreditando, vai vendo coisas absurdas que estão acontecendo, o governo fazendo... rebela, né? Olha as milícias no Rio, cidadão junindo para bater em bandido. A gente acha que não pode acontecer, mas pode sim. E, assim, governo, STF, hoje, com a formação da turma que está lá, e que agora acabou complementando aí com o Dino sendo aprovado, né, nomeado, acredito que o ativismo judicial ideológico vai perdurar aí durante um bom tempo. E aí que isso é muito falo perigoso. E repito e destaco mais uma vez, o produtor ele precisa se organizar a sua casa para que nesse temporal ele consiga sobreviver aí, né, se manter na atividade e usar comunicação, especialistas para as melhores tomadas de decisões, porque a tendência é de um cenário muito tenebroso. Eu fico pensando, no direito, Léo, Enio, o cara, para ser juiz, ele tem que fazer um concurso, não é fácil, para desembargador também. Aí você chega na ponta, nos guardiões da Constituição, os caras são indicados, é indicação política. Como que vai dar certo? Como que vai ter uma imparcialidade nesse julgamento? Nós temos isso é muito complicado. Um ponto muito importante. Tem uma PEC tramitando que é para limitar os poderes, né, dos ministros. Claro que eles não vão gostar disso, já abertamente já criticaram, mas é justamente os freios e contrapesos aí para balizar a liberdade de atuação dos poderes. Eles legislam para eles mesmos, né? Para se manterem no cargo, em geral. Você pensa a cabeça do produtor, tem que falar com ele questão de gestão de vendas, né? De mercado. Aí tem que preocupar com a entidade, contar uma história legal para poder mostrar realmente quem que é o... E aí lidar com todas essas outras situações, né? É muito complicado. Ô, Enio, eu queria que você comentasse um pouquinho, você chegou a tocar no assunto, nessa busca para desmistificar, né, essas falsas acusações do agro, porque um dos pontos fortes da narrativa contra o agro é justamente a questão da sustentabilidade. O agro desmata, o Brasil desmata, e quando na verdade não é. Comenta um pouquinho para a gente esse cenário. Que foi a pergunta que eu fiz, sim, né? Quanto você está disposto a investir no meio ambiente? Esse é um ponto fantástico, né? E a gente tem que... E outra coisa, quem tem proeminência no mundo já entendeu que isso não é mais ambiental, né? Ninguém acha que a União Europeia não quer assinar o acordo Brasil-Mercosul por causa de questões ambientais, né? É lógico isso. Mas, assim, o que eu vou chegar no final da resposta, mas eu queria fazer um raciocínio prévio antes. A gente tem que entender que cada gestor governante ele está lá para defender os interesses dos seus países. Um presidente da República tem que ser pragmático. Era para ser, né? Ele faz o que é melhor para o país dele. Então, a França está certa em proteger o mercado dela, a União Europeia está certa em proteger o mercado dele, e nós temos que proteger o nosso. Cada um com a sua... Não estou falando para fechar mercado. Eu abro se você abrir. Eu cedo... O trade, quanto mais cresce o trader mundial, a negociação entre países, mais riqueza dá. Não existe nada que tirou tantas pessoas da pobreza como essa globalização. É bilhões de asiáticos melhorando e alguns europeus piorando. Mas assim, bilhões de asiáticos melhorando, bilhões de sul-americanos melhorando. É só você olhar como seu pai casou quando ele entrou na sua casa e quando você casou na sua casa. A diferença de casa, a diferença de status, a diferença de tudo. Pois bem, dito isso, essa questão ambiental, ela virou por que eu fiz essa introdução? Ela virou uma arma para eu proteger meus mercados. Eu já fui na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Eu só não fui na África ainda. Porque no agro a África não pesa muito. Então, no final do dia, eu vi na França um produtor rural acabando de usar defensivo agrícola, ele junta e põe fogo. Ele junta e põe fogo. O americano joga lá.
Ele nem gasta fósforo, ele joga lá. É um lixo que ele joga lá. Outra coisa que eu vi nos Estados Unidos, o cara, a terra é dele, ele faz 100% do que ele quiser. Na França também. Eu quero montar um pivô nos Estados Unidos, eu só furo um buraco na terra e puxo água do aquífero que está lá embaixo, sem pedir autorização para ninguém. Aqui eu pego... Outorga. Vou antes, eu compro a propriedade. Eu posso deixar proibido, sem mexer nela, de 20% a 80%. 80%. Reserva legal. Reserva legal. Além disso, eu tenho reserva permanente, que pode dar mais 5%, 7%, 10%. No caso da região amazônica, pode chegar a 90%. Aí eu faço isso. Sou o país que mais usa plantio direto no mundo. Faço 2 ou 3 safras por ano em algumas regiões. Quer dizer, eu estou usando a mesma área, produzindo mais grãos. Eficiência. Estou produzindo mais grão, estou produzindo mais vida. Eu estou reciclando carbono, estou produzindo mais vida. Pego as embalagens, lavo 3 vezes, furo e devolvo lá na central de embalagem. E aí me acusam de agressor do meio ambiente. Gente, qualquer pessoa que compra uma narrativa dessa, ou é um raciocínio muito limitado, ou tem algum viés. E não tem problema nenhum você ter viés. Meu viés é esse. Você declare o seu viés. Eu, falando para vocês, eu sou um defensor do agro. Todo mundo que vier conversar comigo já sabe como eu penso. E, às vezes, um adversário meu vê o que eu falo para se preparar para dialogar comigo. Isso é justo. Perfeito. Agora, não seja um defensor do meio ambiente e venha com a máscara que você está preocupado com a sociedade brasileira. Abraçar a árvore. Eu amo o meio ambiente, vai abraçar a árvore. É muito tranquilo o Leonardo DiCaprio pegar a namorada dele, pegar um jato, consumindo milhões de litros de combustível, desce no Amazonas, passa 2 noites, 3 noites numa aldeia, numa rede, faz amor com a namorada dele, filma, vai embora para os Estados Unidos e fala que é meio ambiente. Quem é meio ambiente é o cara que está lá cuidando do índio. Então, assim, não tem problema nenhum de narrativa. A democracia é isso. Você põe seu ponto, eu ponho o meu. Mas a gente tem que ser transparente. Eu estou aqui defendendo esta causa. Sim. Eu não quero usar artifícios para defender minha causa. Então, o problema nosso é esse. E o produtor, tudo isso que eu falei para vocês, reserva legal, plantio direto, reciclagem de embalagem, isso aí ele faz por lei. Mas ninguém obriga o produtor a reflorestar áreas que ele tem direito de usar. Está acontecendo isso. Você vê produtores campanhas de plantando árvore, diferentemente de muito hotel. Não lave minha toalha que eu vou plantar árvore. Não planta árvore. Se fosse isso, o mundo já tinha virado uma floresta. É sobre isso. Por que não plantar árvore na França? Lá não tem, não vai lavar a toalha, não suja, não deixe lavar sua roupa de campo, que eu vou plantar uma árvore. Qual árvore foi plantada na França por esse programa? Onde está esse plantio dessas árvores? É sobre isso. Hipocrisia. E aí o que é mais triste é que, igual, os países têm um interesse, né, nas entrelinhas para atacar o meio ambiente no Brasil. É você ver o próprio governo, né, não tomar atitudes para defender. Ao contrário, ele ataca o segmento. E usa o quê? Comunicação. E eu falo assim, e é um governo ideológico, porque se ele vem e fala, não, eu sou ideológico e sou contra, agora não. Ele acaba deixando esse bombardeio vir. Essa história é comprada por muitos, porque tem muita gente que intelectualmente... menos sofisticada. Não, até mais. Você gostou? Até sofisticado. E acaba comprando, porque é uma mentira dita várias vezes, né, acaba se tornando uma verdade. Mas só um comentário aqui, vou te dar um exemplo que eu acho assim escrachante, né? A gente se julga muito culto, né? Mas você está em Rio Verde, uma cidade, ela é puramente água, grossa que água, está virando um polo educacional, está virando um polo de saúde, está virando um polo jurídico que ninguém fala. A gente fala que Rio Verde é água, né? Mas já passou dessa fase. Ele virou um polo educacional, virou um polo da saúde e está virando um polo jurídico. Você está pegando profissionais aqui indo dar palestra lá fora. Sim, exato. O cara de São Paulo, na vaidade paulista dele, pegar alguém do interior de Goiás para fazer palestra lá, é porque você é 300 mil vezes melhor do que ele. E ninguém fala isso, só do agro. Então, essa cidade, com essa grande massa encefálica e sofisticada que entende do agro, você anda aí, pergunta
para a dona de casa se o frango caipira e o outro frango que é produzido pela indústria, ela fala assim, não, tem hormônio. Que absurdo. Porque uma das coisas que mais é testada no bovino, no suíno e no frango é se tem hormônio ou não. Aí a pessoa fala assim, me explica um negócio, como é que demorava 5 meses para morrer, 4 meses, e agora morre 45 dias? Como é que uma soja dava 30 sacos e está dando 100? Como é que o milho, que dava 50 sacos por hectare, 30 sacos por hectare, está dando 200 em segunda safra, não é nem na primeira? Tecnologia, investimento em genética. Isso foram décadas, isso começou 40, 50 anos atrás. E mesmo aqui, se você fizer uma pesquisa, tem hormônio ou não? Tem hormônio. E o cara ainda fala assim, não, eu só como caipira porque não tem hormônio. É verdade. Agora, aquele caipira, se não for bem criado, pode ter doença, salmonela e não estou falando que todos, tá? Eu estou dando só uma informação que é tão clara, tão nítida aqui. E a gente continua repetindo besteira. É verdade. Me permita só fazer um parênteses aqui, porque é muito interessante, na hora que nós estávamos falando da comunicação, das entidades, o que falta é a união. Nós precisamos de união, porque acontecem essas bizarrices, por exemplo, do presidente falar que o ministro é comunista, do STF é comunista, e a gente assiste calado. E ri. Bate palma. Quando o presidente foi solto, ninguém fez nada. Aí quando ele ganha a campanha, aí quer sair para a rua. A gente tem que ter uma sociedade civil mais organizada e ir para frente. Não assistir tudo parado. Eu queria dar uma sugestão para o Léo, que é um grande combinador, para o Leandro, que é um mestre no direito. Eu estou tentando fazer isso. Eu já falei com o Paulo do Vale, já falei com alguns médicos. Eu não vou citar o nome dos médicos que eu falei para não dar um problema. Né? Expor, né? Não sei como vai ser interpretado isso. Nós vamos ter a Tecnoshow, ou a exposição de Rio Verde. Eu gostaria de ver lá o presidente da Associação Médica. Eu gostaria de ver lá o presidente da OAB. Eu gostaria de ver lá o Barella, que é presidente da UNRV, e se tiver outras universidades que achem interessante, chamar junto com o prefeito. Vai ter a inauguração do hospital, não sei do que lá, materno-infantil. Chama o presidente do Sindicato Rural, o presidente da OAB, o presidente da Associação Médica, chama o Barella, sempre. E quando tiver a inauguração da universidade, fazer a mesma coisa. Quando for ter um colóquio cardíaco que teve agora, só foi médico. Por quê? O médico está falando só para o médico, o Barella está falando só para a educação, o advogado faz ali na AB só para advogado. Gente, vamos unir. Se isso começar, a gente, em todos os eventos, a gente fortalece essas entidades que já são muito fortes, você cria um cluster de ideias, profissionais se autoalimentando, fluxo de ideia constante, você cria uma narrativa conjunta. Exato. Quando o Barella for falar, ele vai falar bem do agro, vai falar bem da advocacia, vai falar bem da medicina de Rio Verde e vai falar bem da prefeitura. Quando a prefeitura for falar, ela vai falar bem desses 4 setores. Tem exposição, tem a Tecnoshow comigo. O Chavaga, como ele foi citado em várias dessas reuniões, ele vai falar do agro de Rio Verde, sim, mas vai falar da medicina de Rio Verde, vai falar da advocacia de Rio Verde, vai falar da Universidade de Rio Verde, vai falar da sua cidade. Você cria um ambiente favorável, promissor, virtuoso para investimento. Quanto que custa isso? Nada. Porque no final do dia, não é a classe isolada. Nós somos harmônicos. E assim deve ser. O jurídico está dentro do agro, o agro está dentro da comunicação e nós vivemos no mesmo mundo. E é isso que nós precisamos ter a consciência. Sensacional, né? Essa ideia do N. E ela funciona a partir do momento que eu sei comunicar com quem está fora da minha bolha. Porque eu só vou comprar a ideia do agro a partir do momento que eu entendo o que é o agro e como eu sou beneficiado, como é que interfere na minha vida. Eu só vou participar de um evento do direito se eu entender por que eu preciso estar lá. E eu acho que se eu comunicar de forma muito técnica e difícil de entender, as pessoas vão falar, não gosto de direito, não gosto de agro, eu gosto de onde eu estou. E acho que isso é um trabalho que o resultado vai ser médio, longo prazo, né? A gente tem que acreditar, fazer isso acontecer. Mas que é para a próxima geração, né? Fortalecer e mudar essa cultura e preparar pessoas para representar melhor a gente. Eu até destaco aqui, não sei se vocês vão concordar, mas a FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, eu acho que assim, não tem igual.
eles são muito atuantes, arrojados, em todos os cenários que vai ter alguma coisa para alterar, prejudicar o segmento do agro, eles estão ali em cima, estão conseguindo ainda, com muito custo, conter, né, situações aí que o governo e os congressistas do lado do governo queriam fazer, né? Mas assim, eu destaco aí o papel da Frente Parlamentar Agropecuária. Muito bem, estão extremamente importante esse tipo de movimento. Pessoal, nós estamos chegando ao final do 9º episódio do AgriCast. É um assunto, né? Como o próprio Enio disse, vários temas foram tratados aqui que podem ser desdobrados em outros episódios. Quero agradecer, Leonardo, por ter aceitado o convite. E abro um espaço aí para você fazer suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve através da comunicação, de uma forma simples e prática, levando o nome do agronegócio para o Brasil e para o mundo. Graças a Deus, hoje não só através do rádio da TV, mas também das redes sociais, que o nosso trabalho tem repercutido, levando principalmente o agronegócio de Rio Verde. Então, fico muito feliz, parabenizo vocês pela iniciativa de ter um podcast nesse sentido, porque isso aqui vai rodar o Brasil inteiro, né? E o mundo também. Então, muito obrigado, satisfação, obrigado, Enio, também, por ter aceitado o convite para estar aqui ao nosso lado. Obrigado a vocês, um ótimo ano de 2024, com uma comunicação estratégica e mais eficaz. Tá parecendo que ele está fechando o jornal, né? O cara comunicador Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite, o papo fluiu, contribuiu muito aí com o nosso episódio. E abro espaço aí para suas considerações finais. Primeiro, quero falar que era para eu estar de férias já, mas quando eu fiquei sabendo que esse fera aqui, né, do mercado estaria aqui mais o Leonardo, falei, opa, não vou perder essa oportunidade. E, assim, sou fã de carteirinha de seu trabalho, de ser um grande influenciador aí, né? Sabe muito, né? Sabe muito o Leonardo, então... Eu não perco o jornal dele, só notícia relevante. Mas, enfim, a mensagem aqui eu quero para o produtor rural agora. Cabeça fria aí, né, para tomadas de decisões no ano de 2024 e que realmente busque ajuda para poder tomar essas decisões de uma forma mais assertiva e eficiente. É isso aí. E um excelente 2024 para todos nós aí. Show de bola, Leandro. Muito obrigado. Enio, muito obrigado por ter aceitado o convite e conhecê-lo presencialmente, né? E enriquece muito o nosso projeto. Como a gente havia falado, essa oportunidade de ter uma mídia independente, de poder falar realmente o que cada um pensa, né? Isso é muito importante. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E abro espaço aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer, eu não estou sendo politicamente correto, não. Foi um dos melhores programas que eu participei nesse ano inteiro. Foi? Que é isso? Verdade. Foi um dos melhores. E vou provar isso. Para você que é produtor rural e para você que é cidadão comum, um empresário. Pega esse podcast, anota o que foi dito aqui. Só falou de propriedade urbana rural. A gente anota. Olha o tanto que foi rico, cara. Olha o tanto que foi rico. Falamos em união de entidades completamente diferentes, falando de comunicação. Interdisciplinar. Falando de mercado. Eu sou um especialista de mercado, que eu menos falei foi de mercado, porque foi tão rico que foi brotando. As coisas foram brotando. Então, olha, aonde você viu um programa tão rico desse, um espaço tão curto? Eu estou falando a verdade, foi um dos melhores programas que eu participei. Melhores programas que eu participei. Espero voltar. Foi uma honra estar aqui ao lado de vocês dois, vocês três. Fantástico. E para o produtor rural, no final do dia, a mãe natureza é que controla tudo. Não adianta tecnologia, não adianta investimento milionário. Vamos orar, pedir a Deus para essa chuva chegar. Amém. Às vezes essa crise é interessante para a gente diminuir um pouco a vaidade da gente, para a gente reconhecer que nós precisamos viver em comunidade, todo mundo tem que se retroalimentar para a gente crescer junto. Desejar um fantástico 2024. Lembrar que é o seguinte... É na dificuldade que se forma o líder, né? O vencedor. Você pega uma barra de aço, você tem que pegar o minério de ferro, tem que aquecer, derreter,
forjar. Falar com homem culto é diferente, né? Não limitado intelectualmente. Então, assim, forjar, o aço é forjado no fogo. Talvez esse momento que a sociedade está passando, esse questionamento que nós estamos passando, esse momento que o agro está passando, que os empresários estão passando, essa perda de gente, talvez esteja nascendo um novo momento, uma nova sociedade, uma sociedade mais pragmática. Em algum momento, essa polarização vai findar. E eu espero que nasça uma sociedade mais crítica e mais voltada. E só para finalizar, eu gostaria de falar para as minhas entidades, a ProSoja, Sindicato Rural, a APMP, minha cooperativa, as cooperativas que eu participo, vamos integrar todo mundo. Vamos chamar a OAB, vamos chamar a Associação Médica, vamos chamar o prefeito e vamos chamar também as entidades educacionais de Rio Verde. Nós criamos um polo aqui muito rico e nós não estamos sabendo valorizar isso. Cada entidade dessa está falando para si só. O prefeito e os vereadores estão perdendo a oportunidade única. Os diretores dessas entidades do agro e das cooperativas do agro estão perdendo uma oportunidade única. A Associação Médica de Rio Verde está perdendo uma oportunidade única. E os advogados de Rio Verde estão perdendo essa oportunidade única. Você tem médico que dando curso lá no exterior. Eu faço palestra para tudo quanto é lugar. Você tem advogado sendo referência. A cidade em si, o Paulo está sendo reconhecido. Por que a gente não une isso? A gente está pensando pequeno. Então, para finalizar, muito obrigado. Fantástico evento, quero estar aqui mais vezes. Ô, Enio, você não sabe o tanto que nós, né, idealizadores aí do projeto, ficamos felizes com as suas palavras e reitero, né, essa questão de visão multidisciplinar deixa o conteúdo mais rico e vai ao encontro que você estava falando, né, Enio, das classes se unirem e falarem a mesma língua, eu entender o que o advogado faz, o que o comunicador faz e seguirmos juntos, né? Pessoal, fica aqui então o 9º episódio do AgriCast. Eu peço para vocês seguirem nós lá no YouTube, no Spotify, compartilhe aí com o grupo de WhatsApp. E lembrando, preciso registrar, como a gente está falando de futuro, hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Como o podcast ele não é ao vivo, provavelmente dentro de uma semana ele estará no ar, que fica aí, então, ricas informações. E nós agradecemos. Lembrando que o AgriCast é um podcast do agronegócio e é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Valeu, até breve.